Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 4 de janeiro, 4 de janeiro. Nós estamos no tempo do Natal, depois da Epifania. Vamos ouvir o Evangelho dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-lhe aos discípulos para que todos os distribuíssem, dividindo entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e também 12 peixes. E dos peixes, o número dos que comeram os pães era de 5.000 homens, de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Percebemos aqui o amor de Jesus, que é o amor de Deus por nós. Se manifesta de modo sensível, pois Ele enviou seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Transformemos o amor de Deus em ações benéficas em favor do próximo. Esta compaixão de Jesus, compaixão é sofrer com, a compaixão leva ao amor, e é isto que Jesus demonstra às multidões, e eu diria, demonstra a cada um de nós, e demonstra a todos nós, nesta realidade, neste contexto que nós estamos vivendo, tenhamos a certeza que Jesus demonstra compaixão e amor. Diante deste amor, era uma multidão, ele começa a conversar, começa a ensiná-los, mas os discípulos vão dizer, para que Jesus despedisse aquele povo para comprar comida nos povoados, porque era muita gente. Jesus vai dizer: dá-lhes vós mesmo de comer. E sem sombra de dúvida, Jesus é Deus e Ele faz a multiplicação dos pães. E é tão importante esse fato que todos os evangelistas vão lembrar sobre a multiplicação dos pães. Mas eu partilharia com vocês, a multiplicação dos pães se dá a partir da partilha. A partilha. E aqui nós devemos aprender a sermos pessoas generosas que saibam partilhar. Partilhar com seus irmãos e irmãs o que você tem. O pouco que você tem, você deve aprender a partilhar.
partilhar com os mais pobres, com os necessitados. Eu trabalhava numa paróquia que era costume do povo ir à missa e ficava sempre perto do altar, sempre alguém levava 1 quilo de alimento. Não fazíamos campanha de alimento, não pedíamos, já era um costume do povo. Sempre levava, porque nessa paróquia que eu trabalhava tinha um trabalho da promoção humana muito, muito forte. Então, muitas vezes, dificilmente não tinha uma missa que alguém não levava, além de dar a oferta, levava 1 quilo de alimento para os pobres. Então, irmãos e irmãs, eu diria que este evangelho nos chama a atenção do amor de Deus, Deus que nos ama, Jesus que é amor, que olha para todos nós com compaixão e nos ama, e nos chama também a atenção da partilha. E sabermos que quando a gente partilha, Jesus faz o milagre da multiplicação. Todas as vezes que a gente partilha, nunca falta nada na nossa vida. Nunca. Aprendamos e vamos rezar para que nós aprendamos através desse evangelho a sermos pessoas solidárias, principalmente com os mais necessitados, com os mais pobres. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine. A Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.